Vamos lá, hoje nós vamos tratar aqui da Taesa, a queridinha, a famosa Taesa, a vaca leiteira aí dos investidores que pagou muitos dividendos ao longo de vários anos, mas ela não para de cair, né? Ela tá aí em patamares muito baixos. Quando a gente abre aqui o histórico no Google mesmo, aqui a gente vê que ela está cotada nesse momento em R$ 32,83, com queda no ano. E quando a gente coloca o histórico de um ano, ela está com uma queda acumulada de 11%, tá? Claro que esse gráfico não considera os dividendos, mas quando a gente vai também lá para o site do Investidor 10, a gente vê que os dividendos também caíram. E aqui está 8,79%, mas não foi isso, tá? Porque ela teve queda em cotação, então foi ainda um pouco menos do que isso. A gente sabe que quando a cotação ela cai, os dividendos, ali, o dividend yield, ele acaba subindo, né? Mas beleza, a Taesa é uma empresa que segue no meu radar já faz muito tempo, que eu tô de olho nela realmente para colocar na minha carteira. Tenho meus motivos para colocar a Taesa na carteira, mas diante dessa situação aqui, a gente tem que ver se está valendo a pena investir em Taesa, tá? Será que vale a pena investir em Taesa ainda hoje? E por que será que ela está caindo tanto? Então fica comigo até o final desse vídeo aqui, que é um vídeo muito importante. Eu fiz uma pesquisa aqui no canal esses dias, eu levantei uma enquete, a galera respondeu, e a Taesa é uma das mais investidas por vocês. Então fica até o final, que é um vídeo bem importante mesmo. Vou te mostrar alguns detalhes que você não encontra em lugar nenhum por aí, para que você não se arrependa no futuro com relação à Taesa, beleza? Então já aproveita, antes de tudo, você encontra aqui embaixo na descrição 2 links, que são um link do grupo de Facebook e um grupo do Telegram para você entrar e ficar antenado aqui no canal, receber os conteúdos do canal, e se inscreve no canal se você for novo por aqui. Vamos começar falando então de quem investe na Taesa. Por que a gente vai falar de quem investe na Taesa? Porque é no mínimo curioso. Quando você vai fazer um investimento numa empresa, você precisa saber quem são os sócios da empresa. Será que tem peixe grande aí investindo na empresa? Será que tem gente realmente com grana investindo nela, para a gente ver, primeiro de tudo, se faz sentido a gente investir nela? Aí a gente vem aqui para a composição acionária da Taesa e a gente vê o quê? A gente vê duas empresas que provavelmente você conhece. A CEMIG possui 21,7% da Taesa e a ISA Brasil, e a antiga Transmissão Paulista, possui 14,9% da Taesa, e depois 63% está no free float, que é o que a gente pode investir aqui, é o que está livre aí para o mercado, beleza? Então olha só, a composição acionária basicamente é essa: a CEMIG, a ISA Brasil, a ISA Energia e nós, acionistas minoritários. E provavelmente você não tinha essa informação, mas eu acho que já é uma informação bem relevante. Por quê? Porque se a gente pega a CEMIG, a gente pega a ISA, que são empresas concorrentes, teoricamente concorrentes da Taesa, e a gente pega elas investindo na Taesa, alguma coisa tem. Alguma coisa de interessante na Taesa tem, porque não faz sentido elas estarem investindo assim por nada. Já é o primeiro ponto aí de alerta. E eu te trago esse ponto porque imagina que se você fosse comprar uma padaria, por exemplo, tá? Vamos supor aqui que o editor aqui do canal, o Júlio, ele tem uma padaria e essa padaria dele esteja à venda. Aí ele chega lá para mim: ó, Carlos, eu tô vendendo minha padaria, cara. Quer comprar? Quer se tornar sócio? Tô vendendo lá uma parte lá, 49%, 50%, beleza. O que eu vou fazer? Eu tenho que analisar algumas coisas, alguns pontos importantes. Primeiro, os sócios. Será que existe mais algum sócio além do Júlio? Ou será que apenas o Júlio é o dono ali e não tem mais nenhum sócio? E aí depois eu vou ver o histórico do Júlio. Ó, eu conheço o Júlio, então eu já sei que ele é assim e tal, beleza. Depois eu vou analisar os números da padaria dele, para saber se tá com lucro, se não está com lucro, se está com endividamento, não está com endividamento, se as projeções são boas, realmente, se o custo está se mantendo, se está subindo, enfim. Depois eu vou ver também o negócio em si. Como que está o ramo de padaria por aqui? Como que está o ramo de padaria no bairro? Será que tem muita concorrência? E aí é justamente isso que você tem que fazer quando você passa a fazer as suas análises das suas empresas em bolsa de valores. Afinal, você também está investindo em empresas. Eu sei que a gente está investindo em empresas diferentes. Taesa, por exemplo, é uma empresa gigante de energia elétrica e não se compara diretamente a uma padaria, mas a análise deve ser feita muito próximo disso do que eu acabei de falar. Por isso que eu comecei esse vídeo já te mostrando a composição acionária, que antes de tudo você precisa saber quem são os sócios da empresa, qual que é a gestão da empresa, eles são bons, são ruins, o histórico também é muito importante. E quando a gente vai falar de histórico, você precisa sempre pensar no histórico da empresa. A gente vem aqui para a Taesa, por exemplo, e a gente olha o gráfico dela, né? Esse aqui é o histórico dela. A gente coloca em 5 anos,
anos, deu uma rentabilidade de 2,59%. Pô, isso foi bom? Não, claro que não foi bom. Mas aqui a gente não está considerando os dividendos. Aí a gente coloca o período máximo. Período máximo, o Google joga desde 2006, ó, então quase 20 anos, tá? 19 anos aqui de histórico no Google. Então, deu uma rentabilidade de 336%, sem os dividendos. Aí depois a gente vai se aprofundar nesse histórico. Por que eu tô te falando isso? Imagina também que você tem uma proposta para você de um supermercado. Surgiu um supermercado para você comprar, tá? Aliás, 2 supermercados. Um é de um amigo seu, um amigo bem próximo. Você já conhece aquele seu amigo, você já sabe que ele tem aquele supermercado lá há uns 10 anos. Ele não vai, ele não quebra e tal. Já faz tempo que ele tá na mesma condição, sabe que aquele teu amigo ele não tem condição de sair, que ele tá todo endividado, tá com o mesmo carro e lá, o carro muito velho já faz muito tempo, enfim, você já conhece a procedência aí do cara, já sabe como que é o sócio dessa empresa e ele te oferece sociedade desse supermercado. E do outro lado você tem um outro mercado lá que surgiu para você de sociedade, mas você não conhece o sócio. Você não sabe quem ele é. Mas você vai fazer o quê? Você depois vai aprender sobre o sócio. Vai se interessar. Pô, será que esse cara é direitinho? Será que esse cara tem um bom histórico? Mas você já de primeira, você já viu que o cara tem um carrão, ele tem uma baita de uma casa e tudo mais. Aparenta ser bem sucedido, não quer dizer que seja, mas aparenta ser. Aí você vai para os números da empresa, você vê que todo ano, aquele mercado lá ao longo de 10 anos, ele vem aumentando seus lucros, ele vem com um controle de custos muito bom, não está endividado, enfim, parece que a empresa está bem redondinha. Aí me fala, qual que você vai fazer a sociedade? Né? Qual que você vai colocar o seu dinheiro para fazer com que o seu dinheiro se multiplique? Nesse cara que já tem um bom histórico, que ele já demonstra ser bem sucedido com essa empresa, que inclusive os números da empresa são muito bons, ou lá no seu amigo que você já sabe que aquele mercado ele já está na mesa faz muito tempo, ele está se arrastando lá e tal, ele é muito amigo seu, mas você vai colocar o seu dinheiro lá nessa empresa dele ou você vai colocar na outra? E da mesma forma, você vai fazer essa mesma análise, só que nas empresas que você vai fazer o seu investimento em bolsa de valores. Quando a gente pega a Taesa, por exemplo, a gente precisa ver o histórico da Taesa. Aí a gente vai olhar o histórico, ó. O histórico da Taesa qual que é? Te mostrei aqui sem os dividendos. Tá, em 19 anos, 337% foi bom? Foi bom, mas ainda tem os dividendos. Aí, quando a gente olha aqui o gráfico de 5 anos, aí o resultado não foi bom. De 5 anos para cá, parece que a Taesa tá se arrastando. Parece, mas será? Aí a gente vai um pouco mais a fundo. A gente vem e coloca aqui os dividendos, tá? Os dividendos. A gente pega o histórico de 10 anos, desde 2 de janeiro de 2015 aqui, ó. A gente pega o histórico, o Ibovespa entregou nesse período 162%, já a Taesa entregou com os dividendos em 10 anos 439%, tá? Com os dividendos. Quando a gente coloca aqui em 5 anos, será que foi bom resultado? Lembra que lá no Google foi 2%, ó, quase 3%. Agora, quando coloca os dividendos, a gente vê que o resultado foi de 83,3%. Isso aqui, no período de 5 anos, isso aqui tá excelente, cara. Um excelente resultado. É justamente isso que os investidores procuram em Taesa. Justamente por isso que a Taesa, ela é muito difícil de ser batida no mercado, de ter o seu preço caindo, sua cotação caindo. E por que eu tô te falando isso aqui? Carlos, você investe só com base no histórico da empresa? Você olhou lá no histórico e você tá investindo? Tem muito canal aí, muita gente falando para todo mundo aí abertamente, cara, resultado passado não garante resultado futuro. Tá certo, resultado passado não garante resultado futuro. Isso tá mais do que certo. Só que, o que é mais claro pra gente? A gente colocar nosso dinheiro numa empresa, como eu falei, do cara lá que já tá se arrastando faz muito tempo, ou de um cara que já tem um histórico muito bom. Então a gente tem que olhar para o histórico. Claro que você não vai investir nunca olhando um único indicador. Eu falo isso em todos os vídeos aqui do canal, quase. Então, cara, o histórico ele é mais do que necessário na sua análise. Nunca se paute apenas o histórico, é óbvio, porque a empresa pode mudar, tanto para melhor quanto para pior. Mas o histórico já diz muito. É muito mais provável que uma empresa que já vem bem, aí desde a base, desde vários anos aí muito bem, é muito mais provável que ela permaneça bem do que aquela que ela tá ruim e aí agora do nada ela vai melhorar só porque você entrou na sociedade. Então, o histórico conta e conta muito, mas nunca se paute apenas nele, é claro, para fazer seu investimento. Tá ok, Carlos, eu já entendi. O histórico da Taesa é bem bacana, gostei bastante, é realmente o que todo mundo fala aí, tem um excelente histórico, paga bons dividendos, inclusive quando a gente olha aqueles gráficos ali sem dividendo e com dividendo, a gente já tem uma boa dimensão de que ela realmente paga muito bem. Mas e agora, por que ela tá caindo tanto? Por que ela tá na casa dos R$32 e pouco? Por que ela tá apanhando aí do mercado? Então a gente tem alguns detalhes
detalhes que eu preciso te alertar aqui. Eu estava dando uma pesquisada nela e por isso que eu resolvi te trazer, e aqui eu quero sua máxima atenção para esse ponto aqui. Aí a gente vai lá no Investidor 10, não vou ficar olhando indicador por indicador aqui, tá? Mas eu quero que você veja lá embaixo, ó. Vou colocar aqui em contábil, que eu acho que já vai direto lá para baixo. Aqui, ó. Primeiro, lucro versus cotação, tá? Eu sempre falo, e isso eu sempre falo mesmo, que cotação segue o lucro. Isso aqui é importantíssimo. Cotação segue o lucro. No longo prazo, para quem investe para longo prazo, a tendência é de que a cotação realmente siga o lucro. Basta você pensar, você tem lá uma empresa que está com lucro crescente, as pessoas vão querer comprar cada vez mais essa empresa, fazendo que a cotação suba, por isso que a cotação vai seguir o lucro. E se a empresa está cheia de investidores, mas o lucro começou a cair, o que vai acontecer? O pessoal vai começar a vender para sair, a cotação vai seguir o lucro caindo também e vai cair junto. E quando a gente olha aqui para esse histórico, tá? Esse histórico desde 2020, deixa eu até tirar a cotação aqui para a gente olhar só os lucros. Olha a força de lucro que teve de 2017 até 2020. Olha só, a empresa vinha lucrando lá seus 862 milhões, depois 648 milhões, depois aqui ó, 1 bilhão de reais, depois 1 bilhão de novo e saltou para 2,26 bilhões. Aí 2021 de novo, 2,21 bilhões, um resultado muito top. Depois caiu 1,45 bilhão. E a cotação? Vamos ver. A cotação ela se manteve, tá? Ela não caiu. Por quê? Porque o mercado pega aqui o passado da empresa e fica meio que preso a esse passado, esperando, pô, ela deu aquele salto todo lá, beleza que agora veio um resultado mais fraco, mas depois deve voltar a ter resultados cada vez mais fortes. Sem contar os dividendos, que tem um excelente histórico de dividendos. E todo mundo que investe, com toda certeza, gosta de receber dividendos isentos de imposto de renda na conta. Aí o mercado segurou, até que a cotação começou a cair. Claro que a gente está passando por uma fase diferenciada realmente, aí na parte histórica de mercado. Muita coisa acontecendo, juros altíssimos, a parte política realmente está bem bagunçada, a parte fiscal e tudo mais, o que está fazendo com que praticamente todas as ações caiam. Agora aqui a gente vê que depois de aguentar ali praticamente ali uns 2-3 anos a cotação acima dos lucros, agora parece que as duas meio que se igualaram. Então o mercado aguentou até quando pôde e agora a cotação começou a cair, o pessoal começou a vender um pouco essa ação. E aqui está o segundo ponto. Olha o segundo ponto. Dívida da empresa, tá? Qual que é o perfil de endividamento dessa empresa? Perfil por indexador. Deixa eu colocar aqui, ó. 31% da dívida atrelada ao CDI, 3% IGPM, mas eu quero que você se apegue aqui, ó, 31% ao CDI e 66% ao IPCA. Beleza, se a empresa tem um endividamento muito ligado ao CDI e ao IPCA, a gente tem que analisar esses indicadores, porque se a empresa ela precisar se alavancar ainda mais, e é justamente isso que está acontecendo, ela está precisando se alavancar ainda mais, já está com uma alavancagem bem alta, inclusive isso fica bem nítido aqui, ó, dívida líquida sobre EBITDA, olha só, estava bem controlado lá em 2017, em 1,5 vezes, 1,7, 2,2, aí foi subindo, e agora está em 4 vezes o EBITDA, a dívida líquida, 4 vezes o seu EBITDA. Então já está com endividamento alto e a empresa vai passar por mais endividamento, mais alavancagem, porque ela vai precisar de novas concessões e com novas concessões ela vai precisar fazer mais obras, vai precisar fazer mais investimentos. Aí quando você soma tudo isso aqui, você pega a alavancagem atual dela de 4 vezes. Aí você pega lá também o perfil da dívida dela, que é 31% CDI, 66% IPCA. Aí você pega a notícia de hoje mesmo, olha só. IPCA 2025 sobe pela 14ª semana seguida e foi a 5,08%. A inflação subiu, está subindo e está subindo cada vez mais. Então, olha aqui o ponto crucial de análise que você deve fazer. A empresa ela é praticamente toda indexada ali, 60 e poucos por cento a IPCA e 31% no CDI. A IPCA está subindo. Isso vai fazer com que a alavancagem da empresa, que a dívida fique cada vez mais cara. Então isso já fica ruim para a Taesa. Se o IPCA está subindo, qual que é o instrumento para controlar o IPCA? O instrumento para controlar a inflação é o Tesouro Selic, beleza? É o Tesouro Selic. Então se o Tesouro Selic subir, e a gente sabe que o CDI está sempre ligado ali, ele é 0,10% abaixo da Selic, o que vai acontecer? O CDI vai subir também e também vai aumentar ainda mais o restante do endividamento
aí no restante da alavancagem da empresa, que vai ficar cada vez pior. Então se desenha um cenário aí realmente complicado para a Taesa nos próximos tempos. E Carlos, você acredita que a Taesa então ela vai quebrar? Não, não acredito que ela vai quebrar, mas eu acredito que ela vai passar por um período aí realmente conturbado. Além disso, muita gente está batendo nela por conta disso aqui. Isso aqui são os contratos de concessão da Taesa. Olha só, ela tem um contrato com a Nova Trans aqui, que foi firmado em 2000, no ano de 2000. Esse contrato rende aqui, é uma RAP, ó, receita anual permitida, rende a ela 510 milhões de reais. Depois a gente tem o segundo contrato aqui, que são os dois maiores, que rende 488 milhões de reais. Só que olha aqui, o término desses contratos é dezembro de 2030, então estamos aqui há mais ou menos ali 5 anos mais ou menos, tá? 5 anos para finalizar esses contratos. E aí o mercado já está precificando isso aqui. Vai sair os dois maiores contratos da Taesa e ela ainda não ganhou nenhum outro leilão. Vamos olhar lá para baixo, Quais foram os últimos leilões? Ela arrematou um leilão só em 2024, e isso aqui foi de apenas uma RAP de 17 milhões, quase 18 milhões. Então é bem insignificante, tá? A gente pega e soma esses dois aqui, a gente vai ter praticamente aqui 1 bilhão de receita anual permitida saindo, sem que a empresa ela recoloque um novo contrato de concessão aqui no seu portfólio. Mas Carlos, então isso é altamente preocupante, eu não sabia disso, cara, eu não sabia que a receita da Taesa tá para cair, eu não sabia que ela não tá arrematando leilão, eu não sabia desse endividamento. O que eu faço? Eu tenho Taesa na carteira, será que vale a pena eu vender? E aí eu te digo que não, cara, mas é claro que isso é tudo ponto de vista. Para mim, não vale a pena vender, eu apenas manteria a Taesa. Por quê? Porque você pode ver que praticamente todos os anos ela está arrematando novos leilões aí. Se você pegar lá em 2022, ela arrematou ali uma RAP de praticamente 200 milhões de reais. Aí 2023, quase 300 milhões de reais. Então, aos poucos, cara, ela vai arrematando novos leilões. É claro que não tem garantia de nada, é por isso que fica essa incerteza aí no mercado. E os investidores ficam realmente com medo da Taesa. Será que vai acontecer de passar esses 5 anos ela não vai arrematar mais nada? Não vai ter nada para suprir aquela falta dessas duas concessões que estão se encerrando ali agora em dezembro de 2030? Será? Eu acredito muito que nesse tempo aí a Taesa vai fazer novas aquisições. Claro que isso aumenta o endividamento também, mas gera mais receitas, ou ela vai levar mais alguns leilões, mas a Taesa é uma empresa que tem uma excelente gestão, já se mostrou excelente nisso aí, e nesse momento eu aproveito para quê? Aproveito para ficar de olho na Taesa ainda mais, porque ela já caiu na casa dos R$ 32, ela já está inclusive abaixo do preço teto projetivo. Inclusive, se você quiser ter acesso a uma planilha atualizada todos os meses com mais de 60 empresas com preço teto projetivo, é só você vir na parte inicial aqui do canal e clicar ali em Seja Membro. Você vai encontrar um campinho Seja Membro, clica ali, por R$ 7,99 você passa a ter essa assinatura aí e o acesso a essa planilha para que você saiba os preços tetos projetivos de várias empresas. E é assim que a gente aproveita, porque o mercado muitas vezes ele é irracional, muitas vezes não, quase sempre ele é irracional. Quando ele sobe, às vezes ele sobe muito mais do que ele deveria. E quando ele cai, às vezes ele cai mais do que deveria também, fazendo que a empresa fique mais descontada do que deveria. E é nesses momentos que a gente fica de olho para fazer bons aportes, comprando excelentes ativos para manter para o médio e longo prazo por preços muito bons. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Me fala nos comentários se você tem Taesa, se estava pensando, ou o que você vai fazer. Eu acho que nesse preço aí na casa de 32, se cair a 31, fica excelente. E realmente tenho pensado bastante em colocar na minha carteira. Agora eu te deixo com esse outro vídeo aqui do meu lado, que eu tenho certeza que é mais um vídeo que você vai curtir bastante. Já clica e assiste ele aí.